Olá, vamos ao quinto vídeo sobre noções básicas de direito processual civil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre honorários, custas judiciais e juizado especial civil. Vamos usar o mesmo exemplo de antes, sobre A e B, A, autor do processo, e B, réu. A, ao entrar com uma ação contra B, vai contratar um advogado para realizar os atos processuais, para fazer o processo acontecer. Existem regras determinadas pela lei. Código de Processo Civil determina a forma e a sequência dos atos processuais, tá? Por isso que é necessário advogado, porque ele vai ter conhecimento sobre essas regras, sobre essa lei. Existem casos em que não é necessário advogado, que nós vamos falar ainda nesse vídeo. Porém, vamos nos concentrar agora na grande maioria dos casos em que é necessária a contratação do advogado. Então, A contratou o advogado, fez um contrato de prestação de serviços advocatícios, em que ficou estabelecido um valor que ele vai pagar ao advogado pela realização desses serviços. Esse valor da remuneração do advogado, determinada pelo contrato, se chama honorário. Então, nesse caso da contratação de A, a contratação de um advogado por A, se chama honorários contratuais, tá? Porque é estabelecido pelo contrato particular entre A e o seu advogado. A mesma coisa acontece com B, que vai necessitar da contratação de um advogado para realizar os atos dentro deste processo para defender B das acusações de A. Mesma coisa, contrato entre eles, determina um valor que se chama honorários contratuais. Existe um outro tipo de honorários que se chama honorários sucumbenciais. Mais um palavrão que eu vou ensinar para vocês o que significa. Sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são pagos pela parte que perde o processo para o advogado da parte que ganhou o processo. Sucumbir significa perder. Então, como o próprio nome diz, a parte que sucumbiu, a parte que perdeu, paga os honorários sucumbenciais. Então, vamos dizer que a ação foi procedente, como eu expliquei para vocês no vídeo que fala sobre sentença. Quando a sentença é procedente, significa que A tinha razão, A ganhou o processo. A, no caso, é o autor. Então, se A ganhou o processo, significa que B perdeu. A parte perdedora, no caso B, vai pagar honorários sucumbenciais para o advogado do A. Então, B paga para o advogado do autor, o réu paga para o advogado do autor os honorários sucumbenciais se o autor tiver ganho o processo. Se B tiver perdido, então a parte que perde paga para o advogado da parte que ganha honorários sucumbenciais, que é um valor determinado pelo juiz. O valor dos honorários sucumbenciais é determinado pelo juiz na hora da sentença. Ele determina quem tem razão, quanto deve ser pago para a parte vencedora. Vamos supor, ele deu ganho de causa para o A, então foi procedente, porque o autor ganhou. Então, o B foi condenado a pagar
danos materiais e danos morais, e determina também o pagamento dos honorários sucumbenciais. Então, os honorários sucumbenciais, repetindo, são pagos pelo perdedor para o advogado do vencedor e o valor é determinado pelo juiz. Se fosse ao contrário, se A tivesse perdido e B tivesse ganhado, seria ao contrário também o pagamento. A que pagaria para o advogado de B os honorários sucumbenciais. Ok? Um detalhe. Os honorários sucumbenciais não excluem os honorários contratuais. Então, o advogado da parte vencedora vai receber o valor dos honorários sucumbenciais e mais o valor dos honorários contratuais, tá? Sucumbenciais mais os contratuais. E continua o B pagando o advogado dele também. Então, o advogado da parte vencedora recebe os honorários contratuais decorrentes da contratação do seu cliente através de um contrato que definiu um valor. Então, ele recebe esses honorários e mais os honorários sucumbenciais. Vamos falar agora de custas judiciais. Custas judiciais são taxas pagas ao poder judiciário, não é paga para uma pessoa, é paga para a justiça, para o judiciário. São taxas cobradas pelo judiciário para que o processo aconteça. Cada cada coisa que acontece dentro do processo tem um custo, e esse custo é pago pela parte que entrou com a ação, a parte autora, a parte ativa. No nosso exemplo é o A. Então, custas judiciais. Custas judiciais. Taxas pagas ao poder judiciário para que o processo aconteça. Ao longo do processo vão acontecendo os atos processuais, vai acontecendo a prestação de serviços pelo poder judiciário, pelos funcionários do judiciário. Isso tem um custo que é pago inicialmente pelo autor. Porque foi ele que entrou com a ação. Ele solicitou ao judiciário a realização de um processo. Solicitou ao judiciário os serviços do judiciário para que essa ação acontecesse, para que esse processo acontecesse. Então, ele paga. Inicialmente é ele que paga. Então, o autor vai pagar as custas durante o processo. Quando chega ao fim e o juiz dá a sentença, ele determina quem ganhou o processo, determina os honorários sucumbenciais e determina que o perdedor pague as custas. Então, pagou. Ele adianta o valor para o processo andar, porque ele está pedindo para o processo acontecer. Então, ele adianta esse valor. Se ele ganhar o processo, o B, que é o perdedor, então o A ganhou, o B perdeu. O B serão calculadas todas as custas que foram pagas ao longo do processo e o B vai devolver ao A esse valor de todas as custas que A pagou ao longo do processo. Então, A adianta o valor, o autor adianta o valor e depois ele é ressarcido, é devolvido a ele por B, a parte perdedora, esse valor que ele pagou de custas judiciais. Se acontecer o contrário, se o A perder, o A perdeu, e o B ganhou. Então, ao invés de o B pagar essas custas que o A adiantou, devolver esse valor das custas para o A, fica por isso mesmo, porque o A perdeu, ele já pagou as custas, é o perdedor que tem que pagar, então fica por isso mesmo. Não tem que ninguém devolver nada para ninguém.
Isso acontece, gente, por quê? Porque é considerado o seguinte, se o A entrou com a ação e ele ganhou o processo, significa que ele tinha razão, que perante a justiça o pedido dele era ok, era pertinente, ele tinha razão de pedir. Então, se ele tinha razão, o processo nem precisaria acontecer caso o B não tivesse cometido esses atos que causaram prejuízo ao A. O processo não foi em vão, o processo deveria mesmo acontecer. Então, se ele deveria acontecer por culpa do B, é o B que tem que arcar com os custos desse processo, ok? E ao contrário, se o A tinha razão, ele pagou as custas, ele tem que receber de volta esse valor, porque o processo nem precisaria acontecer se caso o B não tivesse cometido esses atos. Ao contrário, quando o A perde, significa que o processo foi em vão, porque A não tinha razão, não era necessário entrar com aquele processo. Ele não tinha, a justiça não estava do lado dele. Então, se o processo, entre aspas, foi em vão, estou falando termos bem simples aqui para vocês entenderem, para leigos que não sabem nada de processo, né? Se for o seu caso, fica fácil entender dessa forma. Se o processo não tinha razão de ser, porque quem entrou com a ação não tinha razão, o juiz decidiu que ele perdeu o processo, então significa que o custo desse processo tem que ser arcado por ele mesmo. Ele mesmo tem que ficar com esse ônus desse pagamento dessas custas, ok? Então, agora vamos falar sobre o juizado especial. Só enquanto eu apago aqui, uma observação. Nós estamos falando de processos cíveis, tá? Tudo isso que eu estou explicando para vocês desde o vídeo 1 é referente a processo da área civil, que significa que não existe crime envolvido. Nós estamos falando das regras do Código Processual Civil. As regras do Código Processual Penal são totalmente diferentes. A ação penal é diferente, muito diferente da ação civil. Então, essas regras que essa forma do processo acontecer vale para processos que não envolvem crimes, ok? Vamos falar então sobre o juizado especial civil. Eu acho muito legal, o juizado especial é uma coisa muito boa. Juizado especial civil. No juizado especial, não é necessário a contratação de advogado. Quando o processo, o valor que está sendo pedido pelo autor é até 20 salários mínimos. Se for no máximo de 20 salários mínimos ou menos o valor que o autor está pretendendo receber do réu, é possível entrar com ação sem advogado no juizado especial. Isso é muito bom, porque existem muitos casos em que nós somos lesados, nós somos prejudicados em um valor pequeno. Vamos dizer que eu sofri um dano, uma cobrança injusta de uma prestadora de serviços de internet, vamos dizer assim. Que acontece muito, né, gente? Os maiores... o maior número de reclamações que existem no Brasil são contra essas empresas de telefonia e de internet. Então, o exemplo aqui é muito pertinente. E esses valores, normalmente, são pequenos. São prejuízos que a gente deve cobrar, que devemos buscar a justiça, mas são pequenos. Vamos imaginar que eu sofri um dano de 100, 200, 300 reais. Se eu for contratar um advogado para entrar com uma ação contra essas empresas, o valor do advogado vai ser muito maior do que o valor do dano que eu sofri. Então não vale a pena entrar com a ação, porque vale mais a pena ficar com o prejuízo. O prejuízo lá de 100, 200 reais do que pagar o advogado, porque o valor vai ser muito maior. E para isso, para esses casos de pequenas causas, o juizado especial, ele é muito conhecido também como juizado de pequenas causas. Por isso, porque são pequenos, valores pequenos em relação aos outros que precisam de advogado. Então, se o meu prejuízo foi pequeno, não vale a pena contratar advogado,
E é para isso que existe o juizado especial. Então, qualquer pessoa pode ir até o juizado especial e entrar com uma ação sem necessitar de advogado e sem conhecer essas regras de direito processual civil. A pessoa não precisa saber disso. Ela só precisa saber que ela foi lesada, contar para o atendente do juizado o que aconteceu e ele vai entrar com a ação. Até uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, mesmo que a pessoa seja analfabeta, não saiba escrever, não saiba relatar por escrito o ocorrido, ela vai poder entrar com a ação, porque isso não é necessário. Não é necessário ter nenhum conhecimento. Se ela não puder escrever, não souber escrever, não souber explicar por escrito, ou mesmo for analfabeta, ela vai contar para o atendente e ele mesmo vai relatar aquilo que a pessoa está trazendo, aquela informação que a pessoa está trazendo, em um documento que vai servir como petição inicial. Sem todas aquelas regras da petição inicial que eu expliquei para vocês no outro vídeo. E se a pessoa souber, ela mesma preenche um formulário com as palavras dela, sem termos jurídicos, sem nada, para poder entrar com a ação. E o processo corre inteirinho, sem advogado. O réu pode ou não é que é proibido contratar advogado no juizado, pode contratar, mas o maior benefício dele é poder entrar com a ação sem advogado e poder se defender de uma ação sem advogado também. Então o autor entra com a ação sem advogado e o réu pode se defender sem advogado da mesma forma que o autor entrou com a ação sem advogado. Se o réu quiser contratar advogado, ele pode contratar. Só um detalhe, nós estamos usando o termo autor e réu, que é o mais comum, mas existe no juizado o nome correto é reclamante para o autor e reclamado para o réu. Mas se vocês usarem o termo autor e réu, vai ser compreendido da mesma forma, tá? É só um termo jurídico aí que muda quando se trata de juizado, que ao invés de autor e réu fica reclamante e reclamado. Então, é um benefício muito grande, é algo que deve ser muito divulgado. Se você não sabia, saiba agora que existe essa possibilidade de entrar com ação sem advogado, quando o valor é até 20 salários mínimos. E se você conhece pessoas que não sabem disso, divulguem essa informação, porque é algo que facilita muito e faz com que mais casos de justiça aconteçam. No juizado também não existe as custas judiciais. O processo corre sem o pagamento das custas que eu acabei de explicar agora há pouco para vocês. Vai existir custas no juizado se tiver recurso, mas até a fase recursal, ou seja, tudo que acontece antes do recurso, e o recurso não é obrigatório, a parte pode decidir não entrar com recurso, mesmo que ela seja perdedora, então pode acontecer um processo até o fim sem nenhuma custa judicial. Se chegar no recurso, vai ter custas. Mas até esse momento não haverão custas. Legal, né, gente? Até o 6º e último vídeo. Até já!